se intensificaram bastante as relações de Mato Grosso do Sul com a Venezuela. O estado foi um dos primeiros e principais a receber venezuelanos que fugiram do país em crise em busca de oportunidades, inclusive. A gente vai falar ao vivo de novo com o Rodrigo de Freitas, porque Dourados foi uma das cidades aqui do estado que mais receberam venezuelanos nos últimos anos. E como que eles estão acompanhando tudo isso por aí, Rodrigo? Caio, estão muito apreensivos porque muitos deixaram amigos e familiares na Venezuela e acompanham essa situação de perto a todo momento. Como tudo aconteceu há muito pouco tempo, todos acompanham com apreensão sobre como estão essas pessoas que ficaram por lá e também a situação do país. Aqui em Dourados, são pelo menos 5.000 venezuelanos que vieram devido ao fluxo migratório por conta da crise econômica e política do país, mas esse é um dado, inclusive, subnotificado. Podem haver mais venezuelanos por aqui, diante então desse contexto que eu falei. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o professor de Relações Internacionais da UFGD, o Hermes Moreira. Hermes, bom dia. Nessa situação toda tem o componente político, econômico, o militar e também, em meio a tudo isso, as pessoas aí que deixaram suas famílias para trás, para o país, aliás, no país, né? E acompanha essa situação toda de longe. Como é que você vê essa crise diante dessas mudanças? Acredita que seja uma crise longa, que deva perdurar bastante nesse período de transição? Bom dia. Bom dia. Como você mesmo mencionou, é tudo ainda muito recente. E o governo dos Estados Unidos tem dado algumas informações um tanto quanto erráticas. Num primeiro momento falou em uma transição, depois falou sobre uma gestão direta e agora tem sinalizado a manutenção da vice-presidente venezuelana Delcy Rodrigues no poder. Então isso acaba indicando uma certa instabilidade. Por outro lado, o presidente Trump também é muito pragmático nas negociações. Então, se o componente econômico for atendido, como ele deseja, sobretudo reserva de petróleo, me parece que vai haver a manutenção dessa cooperação. Então, a expectativa é que não haja grandes instabilidades nesse primeiro momento, e isso é o que a população venezuelana espera e aguarda para poder retornar ao seu país. Agora, isso não é rápido, isso não é imediato. As sanções econômicas precisam ser retiradas para que a economia venezuelana se recupere e as pessoas tenham novamente oportunidades de emprego e de geração de renda. Reforçando sobre a situação migratória de muitos venezuelanos, existe uma dúvida se esse novo ciclo, essa ação americana pode reforçar um ciclo migratório na Venezuela ou ainda o retorno de quem esperava a queda do presidente Maduro. O que o senhor pensa sobre isso? É possível que com a manutenção do regime político, ainda que sem o Maduro, mas com a manutenção do restante do grupo político, haja mobilizações e haja uma certa resistência para que essas pessoas retornem ao país. Mas como eu mencionei, tudo depende da condição econômica. Acho que a principal variável é o embargo, as sanções econômicas que a Venezuela sofre hoje e que impede efetivamente que haja um desenvolvimento das forças produtivas e econômicas do país. Perfeito. Você citou as sanções econômicas, né, o que já acompanhamos aí sendo feita pelos Estados Unidos com a América do Sul, mas a gente vê nesse momento a primeira intervenção militar dos Estados Unidos na América do Sul. Isso revela o quanto a gente está vivendo aí um momento bem tenso e que reforça a preocupação das instituições de estarem sólidas para suportar essa pressão? Isso, é uma situação sem precedente, a gente ter um líder de Estado sendo capturado, sendo deposto aqui na América do Sul em uma ação direta do governo dos Estados Unidos, e isso vai exigir uma resposta dos demais países da região no sentido de garantia da soberania de todos os países, principalmente através dos blocos políticos de integração como o Mercosul. Só que a gente vive um momento de muita fragilidade dessa política na América do Sul, talvez o momento mais frágil desde a criação do Mercosul, em que não há um grande diálogo entre os líderes do continente, e aí a gente vai precisar de muita política e de muita diplomacia para que consiga responder e garantir aí a normalidade da situação na nossa região. Portanto, esse é um assunto que impacta não só a comunidade venezuelana, como todas as comunidades, todos os países da América do Sul, inclusive o Brasil, e é um assunto que a gente vai ficar atento aí pelos próximos tempos. Com certeza, há uma grande apreensão em toda a nossa região,
visto que historicamente a gente não tem essa dinâmica de conflitos territoriais por aqui. Então a gente está muito apreensivo e esperando o que vai acontecer aí nas próximas semanas. Tá certo, Hermes, muito obrigado. Então esse é um panorama dessa situação que a gente, claro, acompanha de perto, por se tratar da comunidade venezuelana bastante forte aqui no nosso estado e também por se tratar de uma situação aqui do continente sul-americano. Volto com vocês. Beleza, Rodrigo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom trabalho por aí.